Deus, ó Jesus, vamos todos numa só mente buscarmos nos planos superiores os bons fluidos e inspirativos para mais essa noite de estudo, que nós possamos passar o melhor não de nós, mas do alto, o melhor da palavra de Deus, que traz consolo, paz, que traz as respostas para as indagações que tantas vezes nós encontramos dificuldade de explicação durante toda a nossa vida aqui no planeta. Devemos pedir a Deus, a Jesus, em prol de todos os nomes que se encontram escritos em nosso caderno de orações, pedir a frutificação da água, pedir a Ele que nos ilumine, nos inspire mais uma vez, e que elimine todos os bloqueios mentais que possam nos impedir de aprender, de evoluir, de crescer. Que o Senhor abençoe a todos dentro da paz. Assim seja. Então a gente vai dar continuidade, né? Nosso primeiro capítulo. A gente encerrou a aula anterior falando de entre céu e inferno, fechando com uma frase de Chico, né? Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Pensaram nisso durante a semana? Eu fiz dela, eu fiz. Não ficou boa, aí eu vou fotografar e vou. Tá aqui no seu computador. Pensaram a respeito? Muito interessante isso aí, muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Forte, muito bem elaborado. Ele dá um alicerce pra gente de céu, de inferno, mas não aquele céu e inferno que a gente já conhecia, mas o céu e inferno interior nosso, que a partir das nossas ações, atitudes, palavras ou qualquer coisa em interação, né? E lendo um livro que a Heloísa passou esses dias do Ágape, traz uma história e de céu e inferno. Parece que uma pessoa foi conhecer o céu e o inferno e parece que lá as mesmas comidas que tinha no céu, tinha no inferno. A diferença é que lá no céu as colheres eram grandes. As colheres também eram grandes no céu e no inferno, alimentos e as colheres. Só que lá no céu as colheres eram para servir o outro. Então as pessoas estavam sadias. E no inferno a observação é que as pessoas estavam magras, mais raquíticas. Por quê? Elas tentavam se servir com a colher. E a mensagem por trás disso tudo, o egoísmo, orgulho, né, que a gente pode citar, raiva, rancor, medo. Então isso não consegue chegar até nós, não é? Então eu achei muito interessante a história que foi colocada e abro um parênteses falando disso para os irmãos que chegam até nós aqui na mesa. Que além da gente enxergar eles com o espírito, em desarmonia, a gente também precisa enxergar o sentimento deles. Às vezes, alguns, ou a maioria, não trazem a consciência de estar em espírito, mas a gente vê o sentimento. A gente entende aquela desarmonia como o não amadurecimento das suas sensações e das suas emoções. Que a gente também passa por isso. Quando a gente não está em harmonia com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente não consegue estar bem. Então, um novo olhar para o irmão que chega aqui. Além dele estar em espírito, num novo plano, em desarmonia, perdido, ele traz consigo toda essa dor, toda amargura, egoísmo, orgulho, inveja, que seja, né? Todos esses sentimentos em desarmonia. Então, abro outro parênteses aos orientadores. Às vezes eu não gosto nem do nome doutrinadores. Boa noite. Então, eu não gosto muito desse termo doutrinadores, eu prefiro o termo orientadores, que acho que cabe melhor, né, que você vai estar orientando, para ouvir mais.
É que às vezes o irmão chega ali tão perdido, confuso, e vocês vão falando. Lembra uma vez que eu comentei que a sensação, nossa, mas o que ele está falando? Apesar dele não estar falando para mim, está falando com o Espírito, às vezes ele se perde nos pensamentos. Então, passar, assim, observação minha mesmo. Deixar mais a entidade falar. Ela pode trazer uma história, a história dela, o seu medo, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua desarmonia, e através da história você conseguir, ter a noção, ou até mesmo a intuição da onde você quer chegar. Porque é a mesma coisa, chega um irmão aqui, aí vai logo falando, você conhece o estado, você está em espírito, você desencarnou, você perdeu isso, você não tem mais. Aí, assim, eu sinto que muitas vezes os irmãos se perderam porque não tiveram chance de falar. Às vezes não tiveram chance de contar a sua história. No trabalho anterior, foi um trabalho muito pesado, na qual eu recordo, não sei se eu comentei com alguém, que foi um resgate de uma família. E eu percebi que o Valdomiro não percebeu que era um resgate de uma família. Que veio primeiro, parece que era uma filha, depois um menino, o primeiro veio o pai, não me lembro, depois veio a filha que não conseguiu se salvar, o menino que tinha causado e a mãe procurando a filha. Eu senti que era uma família, já na segunda ou na terceira eu vi que tinha a ligação dos espíritos, porque traziam uma mesma história e traziam o mesmo sentimento, mas o orientador não sentiu isso. Se ele assim, deixasse um pouco falar, deixasse acontecer, ele ia perceber que era a mesma história que eles estavam trazendo. E talvez pudesse indagar de maneira diferente. Muitas das vezes também, o irmão chega e às vezes passa que eu penso que assim, a intenção é boa, mas que tenta adivinhar o problema dele. Não, deixa ele falar. Às vezes o problema dele a gente não tem noção do que seja. Deixa ele falar um pouco, contar um pouco de si. A Mirna falava muito isso, fazer o curso de escutatório. Escutar ele falando um pouco mais. Deixa ele falar, aí vem os medos. Eu juro assim, eu tento muito, né, falar assim, olha, às vezes não quero trazer aquela emoção em si, mas eu não consigo. A emoção vem de verdade. O rancor, a raiva, muitas das vezes, ali tensionado, dói o corpo da gente. Vocês vão estar presenciando isso, passando por isso, futuramente, né? Então, é fazer isso, né? Abrindo esse parênteses para o orientador. Deixa o espírito falar, deixa ele contar a sua história, deixa ele ver o que está acontecendo, e aí sim, encaminhando. Porque só orientar, dizer que a casa, uma coisa muito importante que eu percebi, não sei se o Flávio percebeu isso também, a Áurea muitas das vezes fala assim que é uma casa de Jesus. Traz, quando diz isso, parece que faz assim, uma luz, e traz um conforto muito grande, o espírito irmão saber que ele está amparado por Jesus. Mesmo que ele não saiba nem onde ele esteja, não saiba nem o que significa um trabalho de mesa mediúnica, não sabe nem a situação dele. Mas quando se fala em Jesus, alguns eu já senti repulsa, que é o céu, o inferno que a gente está se tratando, que hoje a gente enxerga de maneira diferente. Mas outros, quando falam que é uma casa de oração, uma casa de Jesus, sabe, vem um aconchego, vem aquele calorzinho gostoso, aí sim ele está mais calmo, acho que ele confia mais, né? Então, é um parênteses que eu abro, uma observação. Nas próximas semanas, o tema será mesa mediúnica, para a gente entender mais como funciona, né? Para estar auxiliando de maneira melhor, porque acredito que daqui para frente, a gente estuda e tem o desenvolvimento, nós vamos estar caminhando mais. Os conceitos a gente já está dando. A partir do momento que a gente vai caminhando, fica mais fácil de entender. Eu achei assim, foi maravilhoso esse estudo de quarta-feira, porque a gente vai conversando aqui entre nós e a gente vai conseguindo colocar as palavras em ordem, mais ou menos, dentro da mente, né? Porque na hora de conversar, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vem. Então, eu peço, falo, nossa, eu tenho que estar assim... peço muita proteção para que eu fale as coisas que aquela entidade precisa ouvir, para que ela seja ajudada, né?